Canal Palavras de Bênção, trazendo esperança, alegria, fé ao seu coração, trazendo ensino direto da Palavra de Deus ao seu coração. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, a Palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, meus irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve esse texto exortando a igreja, exortando a fé cristã, exortando para estar voltando a sua mente, o seu coração para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. E olhando para esse texto, eu quero compartilhar uma mensagem que eu trago como título: o pecado deforma, mas Jesus transforma. O pecado transforma, mas Jesus transforma. Mas o que é pecado? Você pode ficar se perguntando. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca, homem no sentido genérico, ser humano, peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Ou seja, pecado é tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu faço, mas que desagrada a Deus, ou que entristece o coração de Deus. O texto lido pode nos levar a pensar que Paulo está falando apenas para ímpios, apenas para pessoas pecadoras. Mas não, Paulo está escrevendo também para os cristãos. E o primeiro passo para a transformação está no reconhecimento do pecado. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu vivo no pecado. E depois disso vem a atitude. Ou seja, o texto que eu li diz não se conformar, mas se transformar. Ou seja, eu não posso me conformar com o pecado, não posso me conformar com as coisas erradas que eu faço. A partir do momento que eu reconheço isso, eu tenho que transformar-me. Por isso o título dessa mensagem, e a música que você vai ouvir no final dela também diz isso: o pecado deforma, mas Jesus transforma. Muitas pessoas até reconhecem seus erros, até vê que está errado, mas estão conformadas com eles. Chega a dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e eu vou morrer assim. Só que para Deus, isso não faz sentido. Deus, ele pode transformar você, pode transformar a mim. Ele pode nos transformar no modo de agir, de falar, de vestir, de andar, de proceder. Ele pode mudar isso. E, aliás, ele até deseja mudar isso. Mas é preciso que a minha mente seja renovada, como o texto de Romanos diz: não vos conformeis, mas sejam transformados. A mente do mundo é uma mente resumida em uma só palavra: egoísmo. O egoísmo nos leva a todas essas questões que nós vamos abordar nesta mensagem. E é interessante
que Deus, ao criar o homem, ele o criou perfeito. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. O que descobri foi apenas isso. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Eclesiastes 7:29. Ou seja, Deus, ao criar o homem, olha o que um outro texto vai dizer. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, ou seja, imagem de Deus, conforme a nossa semelhança dele. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Isso está no primeiro livro da Bíblia, na criação do mundo, Gênesis 1, versículo 23. Ou seja, o homem foi criado perfeito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado corrompeu, tornando-o diferente do seu Criador. Então o caráter do homem, do ser humano, se deformou a tal ponto que entrou a corrupção, guerras, brigas, morte, chacinas, mentiras, traição, ou seja, tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque isso é o plano de Satanás, aquele que é a oposição a Deus. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. Ou seja, o homem, ele vive no pecado. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer isso, que ele nasceu em pecado, que ele foi concebido em pecado. Mas existe maneira de mudar isso. Muitos dirão assim: a educação é o caminho para a mudança de tudo isso. As religiões, filosofias, pode melhorar o homem. Tudo bem. Até que, em parte, uma boa educação, algumas coisas a mais, pode até melhorar, mas mudar a atitude, o comportamento da mente, da natureza pecaminosa, só existe um que pode fazer isso. É aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar a você, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. A solução está em Jesus. E veja que ele, no seu primeiro milagre registrado na Bíblia, ele transforma água em vinho num casamento. Ou seja, ali ele começa a mostrar, isso está registrado em João 2, de 1 a 11. Ou seja, através desse episódio, desse primeiro milagre realizado por Jesus, ele mostra para que ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo com a especialidade de transformar situações difíceis e até mesmo impossíveis, transformar vidas. Mas precisamos, como diz o texto de Romanos, e não vos conformeis com este mundo. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Olha o exemplo de Judas. Quem era Judas? Jesus o aceitou no seu grupo dos 12. Ele andou com Jesus, caminhou com Jesus, errou. Mas Jesus deu a ele uma segunda chance. Mas ele não quis aceitar. Outro exemplo, Tiago e João. Eles são chamados na Bíblia de filhos do trovão, por conta do seu temperamento difícil. Mas vivendo com Jesus, convivendo com Jesus, Jesus o aceitou e os transformou. Pedro, um outro exemplo, um homem rude,
bruto, fez tantas coisas erradas, negou Jesus, mas Jesus o transformou. Ou seja, porque a mentalidade de Deus, a mentalidade de Cristo se resume no amor. Ele nos ama tanto, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele fez isso por amor. E ele nos ama tanto, está tão preocupado com isso, que ele quer a nossa mudança, a nossa transformação, porque ele sabe que o pecado nos deformou. O pecado nos deixou totalmente deformado da criatura de Deus. Mas Jesus transforma. O escritor de Hebreus, ele afirma que apesar de longo tempo passado, aqueles irmãos, eles eram imaturos na fé, foram negligentes. Em Hebreus 5, de 11 a 14, você pode ler isso, se referindo a João e Tiago. A renovação da nossa mente é a consequência da transformação do nosso caráter. Acontece pela ação do Espírito Santo, somente. Ninguém mais. Eu não posso me mudar. Eu não posso me transformar. E nem você. Mas o Espírito Santo pode fazer isso. Agora, aqueles que negligenciam, que negam o conhecimento bíblico, ou que se nega a ser transformado, impede a mudança da sua vida. Ou seja, olha o que Pedro vai dizer: pelos quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. 2 Pedro 1:4. Ou seja, Deus, a Bíblia sempre nos mostra que Ele quer que nos transformemos. Ele quer tirar a nossa deformação do pecado. A imagem de Cristo, ela faz isso. Cristo faz isso. Em Efésios, capítulo 4, versículo de 22 a 24, vai dizer o quê? A vós despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, aqui novamente Paulo está dizendo, eu preciso, se eu quero ser transformado por Jesus, eu preciso me despir do velho homem. É como numa ilustração desse texto, você está vestido com uma roupa totalmente suja, rasgada. E aquela roupa deixa você com uma aparência horrível. Você tira aquela roupa, você veste uma roupa nova, de boa aparência. Como que você vai ficar? Eu não desejo isso, mas tente pensar nisso. Aqueles homens, aqueles mendigos, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade na rua. Olha as condições deles. Em termos de vestimento eu estou falando. Roupa suja, maltrapilha. Agora pega aquele homem ou aquela mulher, dá um banho, corta os cabelos, veste uma roupa limpa, você vai ver a mudança que vai causar na aparência daquela pessoa. O que Paulo está falando em Efésios 4, 22 a 24 é que eu preciso me despir do velho homem. O que é o velho homem? A minha vida de pecado, a minha vida de mentira, a minha vida de corrupção, de traição, de tudo que eu faço de errado. É eu me despir disso, jogar isso fora e me vestir do novo homem criado em Deus. A conversão é o início desse processo. E ele vai continuar dizendo assim,
Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Efésios 4, 28. Notas, portanto, que a experimentação do Evangelho, o que pode fazer na minha vida e na sua? Existe uma parábola na Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, que nos ajuda a entender um pouco mais essa questão. Nessa parábola do bom samaritano, tem o ladrão, tem a vítima, tem o levita, tem o sacerdote e tem o bom samaritano. O levita e o sacerdote poderiam estar satisfeitos por não terem sido ladrões nem vítimas, mas ainda não alcançaram o melhor plano de Deus. Qual seria a atitude do amor ao próximo? A religiosidade não conduz o homem ao crescimento espiritual. Eu posso falar que eu leio a Bíblia, eu posso falar que eu canto na igreja, que eu oro, que eu dou dinheiro, oferta, dízimo na igreja, eu posso fazer tudo isso, mas ainda assim, se eu não tiver uma transformação da mente, como diz o texto, se eu não deixar Deus transformar a minha mente, nada vai adiantar. Eu preciso deixar Deus mudar, me transformar, porque o pecado tem deformado o ser humano desde o tempo de Adão. Por isso Jesus foi para a cruz, para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida e abundância. Portanto, o texto, eu quero repeti-lo, o texto dessa mensagem. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, as consequências do pecado são a separação entre eu e Deus. Mas todo aquele que reconhece esse pecado, todo aquele que se arrepende do pecado, todo aquele que confessa Jesus como Salvador, ele se torna a solução. Há uma ilustração muito interessante que cabe aqui nessa questão. Você já deve ter visto na natureza, ou lido nas histórias, ou visto de alguma forma algum vídeo da metamorfose entre a lagarta e a borboleta. Como que a lagarta é? Geralmente um bicho feio, espinhudo, asqueroso. Ninguém pega para acariciar uma lagarta. Mas depois que ela passa por um processo de transformação chamada metamorfose, o que surge? Uma borboleta. Aí sim, uma borboleta geralmente é linda, colorida, maravilhosa. E o que aquela borboleta faz? Sai voando, livre. Antes a lagarta vivia o quê? Se rastejando pelo chão, pelos troncos de árvore, vivia se rastejar. Assim é o homem que vive no pecado. Ele tem a aparência da lagarta, vive se rastejando no pecado. Mas quando ele permite, por Jesus, passar por essa metamorfose, por essa transformação, ele vai ter a aparência da borboleta, um bicho lindo, maravilhoso, que voa, livre, tranquilo. É assim que acontece comigo e com você. Você quer ser transformado? Você deseja essa mudança? Jesus quer te transformar, mas você precisa dar lugar a Ele. E que essa mensagem possa ter encontrado lugar no teu coração e que você possa refletir não no que o Ananias está falando,
mas o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E que você, onde você estiver assistindo essa mensagem, você tenha a oportunidade de orar, falar com Deus, confessar seus pecados, se arrepender deles e pedir para Jesus entrar no seu coração. E se você que está assistindo essa mensagem também já fez isso, já teve essas atitudes, é o momento de você pedir a Ele para te ajudar a não cair no pecado novamente, a vigiar, como Pedro diz, que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, pronto para tragar. Então aqui vai o recado. Você já é transformado? Vigie, tenha cuidado. Você não é transformado? Então tenha a oportunidade de fazer isso. E que Deus possa abençoar a sua vida. E não deixe de ouvir a música no final da mensagem, pois ela vai refletir muito aquilo que nós falamos. E que Deus te abençoe. Jesus transforma, Jesus transforma, Jesus transforma. Venha fazer parte do time de Deus, venha fazer parte do time de Deus que transforma. Geração que resgata a nossa nação. Jesus Cristo transformou a minha vida inteira, deu-me canto de alegria e paz verdadeira, resgatou meu coração e me deu certeza que jamais eu voltarei pra vida de tristeza. E é por isso que eu canto que Jesus transforma. A tristeza e o sofrimento tomam outra forma, se transformam em momento de exercer a fé, mesmo quando está difícil se ficar de pé. Jesus transforma, Jesus transforma, Jesus transforma. Principados e as potestades, toda obra do inimigo vai se acabando, pois em nome de Jesus o povo está orando. Toda maldição em bênção vai se transformar, pois em nome de Jesus o povo vai mudar. Na palavra de Jesus o povo há de crer, e a igreja do Senhor aqui irá crescer. Jesus transforma. Jesus transforma,
transforma.